Claro, Exu. Exu pode não ser anjo, mas diabo está longe de ser. Até porque nas religiões de nação, na Umbanda, a gente não prega e não acredita na figura do diabo, né? A gente acredita na figura do anjo, do celestial, a gente acredita na figura do sublime. Devido a outras culturas, a outras filosofias, Exu vem, né? E foi trazida essa figura de ser ruim, de ser o diabo, né? Mas vamos estudar o papel de Lúcifer, vamos buscar a filosofia, vamos buscar o entendimento, vamos buscar conhecer, estudar o livro sagrado para você entender até mesmo o papel que esse anjo traz para a evolução da humanidade, de todos os seres, o papel que ele cumpre, né? A maldade é fruto de todos nós seres humanos. A maldade não é Exu. Exu não é a figura do que faz o mal. Exu é um mensageiro, né? Quando a gente pensa na palavra Exu, a gente pensar que realmente é uma esfera, é o todo. E o todo é aquele que se vive. Onde você se encontra no todo, né? Como está as tuas atitudes, o teu comportamento. Então, quando se fala, mas se eu pedir o mal, Exu faz, se eu pedir o bem, Exu faz. Aí, claro que a gente está falando de entidade que trabalha, de espíritos, mas a entidade iluminada, ela não faz o mal, até porque ela tem a consciência, o quanto isso atrás. E essa história de você pensar que o espírito vai se trocar por uma champanhe, né, por uma bebida, por um vaso de flor, por uma oferenda, um cabrito que você oferece, até porque quando se faz uma oferenda dessa, tem todo um fundamento e jamais para fazer o mal para alguém, e sim, muitas das vezes, é para uma ritualística de cura, para uma ritualística de firmeza, de amparo, de proteção, de elevação, trazendo a bandeira dos orixás, né? É preciso que a gente entenda que não é como uma oferenda de uma ave ou um animal que você vai ter ali um escravo trabalhando com você. Você tem as vibrações que te acompanham, que te circundeiam. Energias sombrias, espíritos sofredores, seja quer dar o nome de obsessor, espírito não esclarecido, como diz Caboclo da Mata, está com a gente mediante nosso padrão de vibração. Mas na minha casa existem muitos espíritos sombrios, né? Tudo quebra. E realmente, às vezes você compra uma florzinha lá, não é nem a famosa arruda, porque a arruda é muito sensível. E é muito comum você ter uma arruda em casa e ela logo secar, porque ela é muito sensível. Mas você compra uma flor, cuidou com todo carinho e de repente morre. Sim, pode ser uma energia, um desequilíbrio que está ali no ambiente. Mas isso não é Exu, não é Pombogira, longe de ser esses nossos amados guardiões, entidades que nos protegem. E aí quando a gente pensa no vermelho, como a gente falou lá no início do batom da Patrícia, quando a gente pensa no vermelho que elas adoram, colocar uma saia, o Exu preto, a gente está pensando na magia como um todo, na sombra que é tão necessária para um descanso da alma, o recolhimento, a hibernação que o ser humano precisa, o encontro consigo próprio, né? A gente está falando de padrões de vibrações, até porque a magia não tem cor. Quem estabeleceu uma cor para a magia, de novo, são cores, são filósofos, são estudiosos. Entender Exu é entender o teu caminhar. Agora, se você está na Umbanda, se você está nessa caminhada espiritual, é bem importante que você compreenda os guardiões, é bem importante que você compreenda Pombogira, quem é Exu, qual o papel dele na religião. E é, sem dúvida, a entidade que a gente mais vai pedir a vai pedir a bênção. Se a gente está falando de um guardião, a gente está falando de alguém que nos protege, alguém que a gente chega e tem que dar o bom dia, tem que dar o boa tarde. Por que a gente diz lá o Exu? A gente está dizendo, salve o mensageiro, salve o nosso protetor, e é a ele que a gente vai pedir a bênção sempre, mas em sinal de respeito, em sinal de humildade, em sinal de agradecimento, em sinal de contentamento com quem está com a gente, né? Na medida que a gente fortalece os laços com os nossos guias, com as nossas entidades, e aí cada um da maneira com que você acredita, você vai trazendo e tendo essa sensibilidade de perceber a presença deles junto com a gente.
Não tenha dúvida disso. Quantas e quantas pessoas às vezes sentem o aroma do cafezinho do preto velho, né? E ninguém está fazendo café naquele momento. O cheirinho do cachimbo do vô, às vezes o aroma das ervas. Ah, Pai Elias, mas eu vejo muito vulto escuro, às vezes um odor. Não necessariamente são trevas, não necessariamente é doença. Pelo contrário, são energias. Procura entender. E é preciso a gente abrir nosso olhar que nem tudo é treva, que tudo é para nossa caminhada, que tudo é para nossa evolução, para nossa busca. A espiritualidade é para ser vivida nesse momento presente, em mim, em você, em nós. O templo são lugares sagrados, a gente faz essa conexão de transformação, mas a espiritualidade é em você. Não precisa necessariamente você estar num terreiro incorporado, em casa, você está o tempo todo com a sua divindade, com a sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, a gente já amplia, né? Saindo do patamar religião, e sim, o nosso espírito. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente pensar que se você está numa igreja, numa sinagoga, que se você está numa outra filosofia religiosa, você também está falando de espiritualidade. Espiritualidade não é um termo da Umbanda. Incorporação não é um termo da Umbanda. Quando a gente percebe em algumas igrejas não pentecostal, onde os nossos irmãos recebem ali o Espírito Santo, é uma corporação. E tantas outros rituais que acontecem que tem a manifestação do Espírito, né? É preciso a gente avançar e entender que esse guardião são espíritos que trazem a mensagem de Oxalá, de Jesus, de Oxalofã, para nossa evolução. Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite Pai Elias, espero que todo mundo esteja muito bem neste dia especial para falarmos de Exu. Exu, só de falar parece que a energia já chega chegando, né? Quem foi em gira de Exu sabe o que eu estou falando, é aquela energia que chega, que arrebata mesmo. É aquele papo direto, sem papas nas línguas, divertido, bem-humorado. Nem todos, tem muitos muito sérios ali com uma linha de trabalho que é papo reto. Alguns não se pronunciam, né? O meu Exu, por um acaso, ele não fala. Então eu sinto muito aquela energia que chega, eu sei que é ele e o trabalho é extremamente potente. Então a gente tem vários tipos de manifestações dessas entidades, né, dos Exus. E a gente tem o Exu também que é o Orixá, né? Esse Orixá, então, ele representa a transformação, a comunicação, é o elo entre o humano e os demais orixás. E é um orixá que ele tem uma virilidade muito grande. Ele tá mais perto aqui da gente, né? Ele entende mais as nossas humanidades, se eu posso dizer por assim. A gente sempre aciona, né, esse orixá quando a gente tá precisando abrir os caminhos. Então ele ajuda muita gente nessa abertura, né? Ele tem muito a ver com estrada, com caminhos, com aberturas. E quando a gente quer superar alguns desafios, eles estão sempre lá prontinhos para nos ajudar. Às vezes, ele é interpretado de forma muito errada, né? Principalmente para quem não conhece a doutrina ou não conhece, né, a figura mesmo. E uma coisa muito legal que aconteceu foi que a gente teve uma vencedora do carnaval que teve como tema principal Exu. E é muito legal ver a gente, né, essa representação do que a gente acredita ali, exposto de uma forma tão bonita, com tanta arte, tanta força, e que desmistifica toda uma coisa ruim que foi criada em volta dele, né, sobre Exu. Então é muito bom que a gente tenha essas representações que vão clareando as coisas. O que mais eu posso falar? Bom, eu só tenho gratidão, né, pelos Exus, tanto o que trabalha comigo quanto todos da casa, que eles sempre trazem muita limpeza, muito conforto e que gostoso falar deles. Então eu vou trazer uma lenda agora do Orixá Exu, tá bom?
Espero que vocês gostem. E a lenda de hoje é: Exu atrapalha-se com as palavras. No começo dos tempos, estava tudo em formação. Lentamente, os modos de vida na Terra foram sendo organizados, mas havia muito a ser feito. Toda vez que Orumilá vinha do Orum para ver as coisas do Iê, era interrogado pelos orixás humanos e animais. Ainda não fora determinado qual lugar para cada criatura, e Orumilá ocupou-se então dessa tarefa. Exu propôs que todos os problemas fossem resolvidos ordenadamente. Ele sugeriu a Orumilá que a todo orixá humano e criatura da floresta fosse apresentada uma questão simples, para a qual eles deveriam dar a resposta direta. A natureza da resposta individual de cada um determinaria então o seu destino e o seu modo de viver. Orumilá aceitou a sugestão de Exu e assim, de acordo com as respostas que as criaturas davam, elas recebiam um modo de vida de Orumilá e eles recebiam então uma missão. Enquanto isso, Exu, travesso que era, pensava em como poderia confundir Orumilá. Orumilá perguntou a um homem: escolhes vir ver dentro ou fora? Dentro, o homem respondeu. E Orumilá decretou que doravante todos os humanos viveriam em casas. De repente, Orumilá se dirigiu a Exu. E tu, Exu, dentro ou fora? Exu levou um susto ao ser chamado repentinamente, ocupado que estava em pensar sobre como passar a perna em Orumilá. E rápido respondeu: ora, fora, é claro. Mas logo ele se corrigiu: não, pelo contrário, dentro. Orumilá entendeu que Exu estava querendo criar uma confusão. Falou, pois, que agiria conforme a primeira resposta de Exu. E disse: doravante vais viver fora e não dentro de casa. E até hoje tem sido desde então. Exu vive a céu aberto, na passagem ou na trilha, ou no meio dos campos. Diferentemente das imagens dos outros orixás, que são mantidos dentro das casas e dos templos, toda vez que os humanos fazem uma imagem de Exu, ela é mantida fora. Legal essa lenda, né? Então, cada hora a gente vai aprendendo mais um pouquinho, assimilando esse conhecimento e desse orixá, né? A gente tem os orixás e também, né, as entidades Exus. Essa lenda é do orixá Exu. E a gente vai se abastecendo de conhecimento para ficar forte de sabedoria, assim como os nossos amados Exus. Então, uma noite ótima a todos, que seja de muito poder, de muita limpeza e muita comunicação, não é? Até mais, pessoal!